Queridos irmãos e irmãs, começando nossa reflexão com as crianças. E aí, crianças, notaram alguma coisa diferente por aí? Quer? A vela. Mas tem vela sempre. E essa surgiu por quê? O pano de... O Círio Pascal. Isso, salva de palmas para ele. Bom, essa vela se chama, como ele disse, o Círio Pascal. Por que ela está aqui hoje? Por quê? Da Páscoa. Causa da Páscoa, muito bem. Porque Jesus se identificava e dizia: eu sou a luz do mundo. Por isso a igreja, desde as suas origens, acende o Círio Pascal no sábado, que celebramos ontem, da ressurreição do Senhor. E por isso, quando nós olhamos para o Círio Pascal, a gente sabe que Cristo está presente aqui. Claro que de forma diferente do que, por exemplo, na Eucaristia. Esse é o símbolo. Mas nós, olhando para o Círio Pascal, nós reconhecemos que celebramos a Páscoa. E esse Círio Pascal é interessante, que ele acompanha a celebração dos nossos sacramentos. Quando é batizado, pastoral do batismo sabe disso, sempre colocam perto da pia batismal o Círio Pascal. Por quê? Jesus que batiza. Quando são celebrados outros sacramentos, sempre deveria acompanhar também o Círio Pascal. Tá bom? Aí, beleza. Queridos irmãos e irmãs, nós na vida programamos muita coisa, mas muitas coisas acontecem sem nós sabermos por que aconteceram. Por exemplo, na nossa saúde física, acontece alguma coisa, mas não surgiu de repente, seja ataque cardíaco, seja outras formas, dentro do corpo já funcionava algo errado. Só se manifesta às vezes com conhecimento, às vezes não, mas o corpo já começa a sentir. Na nossa família, quantas vezes, quando estouram algumas brigas, algumas coisas, elas não acontecem de repente, elas são consequência de convivência, longa convivência. Nos negócios, nas empresas, a crise, muitas vezes problemas acontecem, mas elas surgem antes, não é na hora. Isso olhando o negativo, mas olhando o positivo também. Se nós queremos proteger nossa saúde, orientação médica e nós mesmos para se proteger, fazer uma vida saudável. Assim na família, quando nós formamos uma família, quando nos protegemos a família, evitando os perigos, brigas, ela vai se dar bem. Na empresa, no trabalho, a mesma coisa. E na vida da nossa salvação, Deus também usa o mesmo método. Vejam que nós ouvimos na primeira leitura hoje, leitura dos Atos dos Apóstolos. O Pedro tomou a palavra e disse o que é? Disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia. Saber o que é? O povo sabia porque acompanhava. O número menor no início, depois crescendo, mas desde o começo, quando Jesus já apareceu na frente de João, quando a voz de Pai se manifestou e disse: esse é o meu filho amado, escutai-o. Desde aquele momento, quando Jesus começa a sua vida pública, o povo sabia o que aconteceu, sabia dos milagres, sabia das pregações, sabia de tudo, sabia até o último momento, quando acusou e condenou à morte. Mas sabia muito antes do Antigo Testamento, porque Deus não age como bombeiro para apagar o fogo. Deus
programa a sua ação salvífica desde o início. Deus age conforme o seu programa. Por isso, a festa de hoje não aconteceu de surpresa, não. A Páscoa do Senhor foi programada, a morte de Jesus foi programada e também a sua ressurreição. Por isso, às vezes, a gente pode estranhar a reação dos discípulos, quando eles ficaram totalmente para baixo, quando eles ficaram totalmente tristes, descrentes em Cristo, até traindo. Ele não dizia várias vezes para eles: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas ressuscitarei. Ouviram de um lado, passava para outro, sem dar atenção. Mas, caros irmãos e irmãs, tudo aconteceu conforme o plano de Deus. E por isso a Páscoa que nós celebramos, a ressurreição do Senhor, é decisão de Deus, decisão de salvar a cada um de nós. E por isso, no Evangelho de hoje, nós acompanhamos a alegria. Primeiro, a alegria das mulheres, que vão para servir, fazendo o último serviço ao corpo de Cristo, e quando eles percebem o túmulo vazio, ficam preocupados. Mais uma maldade que foi feita contra Jesus. Mas dessa vez não é maldade, não. Dessa vez agiu o Pai, que tirou o seu filho do túmulo e por isso estava vazio. Corriam para avisar os apóstolos, 2, Pedro e João. E esses testemunham, voltam e começa a continuação do plano de Deus. Começa a ação de Deus, começa a ação de Jesus Cristo ressuscitado. Por que nós celebramos isso? Em primeiro lugar, queridos irmãos e irmãs, para testemunhar o túmulo vazio. A nossa fé nos trouxe para cá, enchendo as igrejas, porque nós acreditamos, Cristo ressuscitou. Mas dentro desse plano de Deus, nós fazemos parte. Cristo ressuscitou para nós. Cristo ressuscitou para que nós possamos ver o nosso futuro no céu. Ouvimos ontem, sábado de silêncio, porque Jesus foi para tirar todos aqueles que esperavam a sua vinda. A partir do Adão, agora nós, passo a passo, somos resgatados e colocados cada vez mais perto do Senhor. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos também viver essa programação. Celebramos hoje domingo, como eu disse, aniversário de todos os domingos. E os domingos são para nós lembrarmos a ressurreição do Senhor. Porque nós muitas vezes, pela nossa fraqueza, pelos nossos compromissos, nós esquecemos. E às vezes a gente vai na celebração dominical, até participando, mas um pouco pelo ritual, pelo hábito. Entra, porque tem que ir à missa. Sou católico. Vem aqui, passa essa 1 hora na missa, volta para casa, cumpriu o meu dever. Esquecendo o brilho de domingo. Esquecendo aquilo que aconteceu no domingo. Deveria ser o clima em todos os domingos. Porque é assim que nós vamos incendiar a nossa alma. Jesus nos chamou: façam esse dia sagrado, para que vocês possam se lembrar, túmulo vazio, e o seu compromisso com o Senhor, testemunhar que Ele ressuscitou. Olha quantas vezes na semana a gente enfrenta os desafios, dificuldades, né? Problemas. E domingo é para quê? Para nos dizer: não se preocupe tanto. Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas e precisa uma só. Domingo é para se lembrar isso.
tantas preocupações. Amanhã, segunda-feira, tantos compromissos. Será que vai dar certo? Será que vou conseguir pagar as contas? Será que não vou ser despedido do emprego? Será que vou ter uma resposta positiva dos exames que eu fiz? Será que o médico vai dizer está tudo bem? Marta, Marta, você se preocupa demais. Confia. Cristo ressuscitou para nos dizer coragem. Eu venci a morte. Será que não vai vencer as nossas dificuldades? Domingo é isso. Domingo é se programar com a presença de Jesus. Não pensar que eu vou resolver tudo. Não pensar que o médico vai resolver tudo. Jesus deve fazer parte da nossa vida. Assim é celebrar o domingo. Assim é vir na missa com tudo isso e apresentar Jesus no altar. Alegrias, sucessos, vitórias e preocupações. Jesus vai se encontrar nesses dias depois da sua ressurreição. Eles fracos, desanimados, achando que Jesus mentiu para eles, os traiu. Vamos ouvir desses dias a conversa com os discípulos de Emaús. Nós esperávamos, e como nós não esperamos do Senhor. E Jesus vai dizer: mas como vocês são bobinhos, como vocês são descrentes, vivem lendo a palavra de Deus e não acreditam. Essa palavra não é jornal, não. Essa palavra não é falsas notícias, não. Essa palavra é palavra de Deus. Acreditem nessa palavra. E eu vos anunciei, eu vos falei. Por isso domingo é o dia de acender a luz de Deus dentro de nós. Domingo é o dia de nós colocarmos tudo nas mãos de Deus, confiando nele. E Ele vai nos providenciar a pesca com muito peixe. Ele vai nos providenciar muito pão. Ele vai nos providenciar principalmente a coragem de enfrentar os desafios. Porque Jesus é vitorioso. Ele não é fracassado, não. Ele é vitorioso e por isso vamos ouvir muitas vezes só a palavra dirigida para os discípulos e para todos nós. A paz esteja convosco. A paz dos corações. Não ficam inquietos, ficam confiantes e a paz reinará nos vossos corações. Assim seja.